planeta Terra está em agonia. Coisas estranhas nunca antes imaginadas estão começando a acontecer em rápida sucessão. O tema do fim do mundo deixou de ser exclusivamente religioso para se tornar jargão de políticos e cientistas do mundo inteiro preocupados com o possível fim da civilização humana. Coincidentemente, o antigo calendário maia termina o seu ciclo em 24 de dezembro de 2012 e para este ano, uma série de eventos catastróficos estão sendo aguardados. Colisões de cometas e meteoros com o planeta, planetas que entrarão em nossa órbita chocando-se com o globo terrestre, inversão dos polos, surgimento instantâneo de tsunamis, vulcões e terremotos cada vez maiores. Tudo isso e muito mais numa data anunciada por místicos e paranormais que afirmam: 2012 será o fim do planeta ou da vida como hoje conhecemos. Será isto verdade? Realmente, o calendário maia, que era usado no auge daquela civilização, termina o seu último ciclo em 2012. Mas seria isto de fato uma profecia sobre o fim do mundo? E, caso seja, há motivos para acreditar nela? Bem, o fato é que, coincidência ou não, a suposta previsão maia já se tornou uma febre em todo lugar, produzindo uma série sem fim de livros, DVDs, palestras, sites que estão se tornando objeto de cultura para muitas pessoas. Até um filme foi lançado pela Sony Pictures focando este assunto, com toda a magia que só o cinema americano é capaz de produzir para o seu público pagante. Todo esse fascínio em torno do ano de 2012 fez ressurgir um grupo que já estava meio esquecido do público em geral, os anunciantes da nova era de Aquário, que fizeram adeptos em várias partes do mundo nos anos 90. A atriz Shirley MacLaine é sem dúvida uma das maiores divulgadoras da doutrina da nova era. Em seu mais recente livro, Saging While Aging, Ficando Sábio à Medida que Envelhece, ela diz claramente crer que uma grande evolução espiritual está ocorrendo já neste momento e culminará num massivo aumento da consciência que ocorrerá em 21 de dezembro de 2012. Num outro de seus mais recentes livros, MacLaine revelou também que muito do que ela sabe e escreve foi aprendido através de contatos espirituais com OVNIs, espíritos e membros de outros planetas em troca de informações com pessoas ligadas ao mundo artístico que, supostamente, teriam acesso a informações que o público em geral desconhece. De um modo geral, o que se vê nos místicos prognósticos acerca do ano 2012 é que alguns são mais catastróficos que outros. Uns veem aí o fim da raça humana, outros apenas um período de transformação cósmica e outros ainda apenas uma advertência que nos daria a chance de mudar o futuro do mundo. De um modo geral, podemos resumir em 8 pontos aquilo que estes autores místicos estão dizendo. A humanidade e o planeta estão caminhando para uma transformação sem precedentes ou um aumento de consciência quanto à realidade espiritual. A civilização maia da América Central teria a mais avançada forma de estudar e conhecer a relação tempo-ciência. Seu principal calendário seria o mais acurado do planeta, com capacidade de prever cataclismos futuros e nunca cometeu um erro sequer. O 5º ano maia teria terminado em 1987 e o 6º ano estelar começará em 2012. Logo, estamos numa condição de entremundos. Este tempo é chamado de Apocalipse, o que significa que a verdade suprema será finalmente revelada. Na condição de habitantes deste entremundos, podemos agir como co-criadores de Deus, estabelecendo uma nova ordem mundial. Nosso DNA será reprogramado ou atualizado pelo centro de nossa galáxia. Os maias dizem que até 2012 o sistema solar entrará em sincronia galáctica com o resto do universo. Então seremos capazes de avançar para além da tecnologia que hoje conhecemos. Durante esse período apocalíptico, o mundo enfrentará um juízo final, onde as pessoas terão destinos diferentes, variando de acordo com as escolhas diferentes que fizeram nesta existência. Dentre as catástrofes esperadas está o choque sideral entre a Terra e um planeta que está em nossa direção. Alguns o chamam de Nibiru, outros simplesmente o apelidam de Planeta X, embora nenhum astrônomo confirme a existência deste objeto ou de sua órbita em direção à Terra. Bem, o que podemos dizer de tudo isto? O que seria verdade e mito? E qual é a visão bíblica acerca de tudo isto?
Vamos começar conhecendo um pouco o elemento central dessa discussão, a saber, o tão mencionado calendário maia. Em primeiro lugar, é importante dizer que não há apenas um, mas vários calendários maias. Os que foram montados, é verdade, em diversas gerações por várias civilizações mesoamericanas, como, por exemplo, a civilização asteca. Hoje são reconhecidos pelo menos 17 sistemas maias de contagem do tempo. Este aqui, por exemplo, é uma réplica de um desses calendários, no caso de origem asteca, também conhecido como a Pedra do Sol. Este calendário foi utilizado pelos astecas que viviam no México até a chegada dos conquistadores espanhóis. Muitos dizem que não seria um calendário propriamente dito, mas um ornamento de adoração ao Sol, com informações, é claro, cíclicas importantes e, entre elas, a duração do ano solar, que seria de 365 dias, como hoje conhecemos. Os astecas, conforme vemos nestas ilustrações do século XVI, tinham a crença de que o fim do mundo se daria ao terminar um ciclo de 52 anos. Por isso, se preparavam para essa data, destruindo todas as suas posses, seus templos e até os seus fogos eram extintos. Os sacerdotes realizavam então sacrifícios humanos para aplacar a ira dos deuses. Então se dirigiam à colina da estrela e ali aguardavam com grande devoção e silêncio a passagem das Pleiades. Se nada acontecia, não era ainda o fim do mundo. Então havia grande regozijo e tudo que fora destruído era renovado. Os fogos eram acesos com grandes festejos e presentes e ritos religiosos. Eles então saudavam o princípio da nova era e do novo sol. A lenda dos astecas contava que 4 sóis foram anteriormente destruídos por catástrofes, e eles corresponderiam a 4 eras cósmicas. Por isso, Tonatiuh, o deus que aparece na Pedra do Sol, seria o Sol da Quinta Era. No caso específico dos maias e do suposto calendário profético que eles teriam, o mais famoso de seus calendários seria aquele que marca um período de 260 dias para o ciclo anual. Este calendário de 260 dias era o que predominava em todas as sociedades mesoamericanas e é quase certamente o mais velho dos calendários. Ele era dividido em 20 períodos de 13 dias, chamados trecenas. Esse era o calendário para gerenciar as atividades agrícolas, religiosas e civis. Então vinha a junção com o calendário cilíndrico que já mostramos, demarcando o ano solar em 365 dias. Mas havia ainda uma outra